Olá, meus queridos. Hoje é feriado, 28 de novembro, dia de Novo Horizonte, aniversário da cidade, de construção da cidade de Novo Horizonte. Então, vamos saber um pouquinho da história de Novo Horizonte? Os primeiros habitantes de Novo Horizonte, que deram origem ao município, vieram de Descalvado e Pirassununga, à procura de terras férteis pelo sertão adentro. O cidadão Joaquim Ricardo da Silva, tendo feito uma promessa a São José, resolveu erguer uma igreja em sua homenagem, ao santo de sua devoção, iniciando a construção em 1895. Para o sucesso da empreitada, os senhores Antônio Cardoso de Moraes, Joaquim Vaz Floriano, Joaquim Portes da Silva e Maria Pinto Cardoso doaram 20 alqueires de terra, que desta forma faziam nascer o patrimônio de São José da Trindade, que em 1896 passou a chamar São José da Estiva, nome recebido por influência da fazenda Estiva. Em 1897, aqui chegou o senhor José dos Santos Fonseca, que comprara terras na região do Rio Morto, e achando a florescente povoação semelhante à cidade de Belo Horizonte, participou sua opinião com a comissão fundadora, composta por José Carvalho Leme, Pedro Alves do Vale, Irineu da Silva, Joaquim Pinto Cardoso e José Antônio de Lima, e batizou-a com o nome de Novo Horizonte. Então, esse José dos Santos Fonseca, em 1897, quando ele chegou em Novo Horizonte, ele achou que a cidade tinha semelhanças com Belo Horizonte. Por isso, ele resolveu trocar o nome da cidade. Ao invés de São José da Estiva, que era o outro nome, colocou-se então Novo Horizonte. Nessa época, a cidade pertencia ao município de Boa Vista da Pedra, que hoje é conhecida como a cidade de Itápolis. Ela era, no caso, Novo Horizonte pertencia a Itápolis. Então, quem mandava em Novo Horizonte, o prefeito, era tudo de Itápolis. Novo Horizonte devia tudo para lá. Aí, logo depois, construída a igreja local, a primeira imagem de São José foi doada pelo senhor José Carvalho Leme e transportada de Araraquara até Novo Horizonte pelo senhor Jerônimo Ramalho, que aqui chegou em 26 de março de 1896. A povoação deveria ser construída nas proximidades do rio Três Pontes, mas a comissão não achou o local propício, dando por isso preferência a uma região mais alta, onde se localizava a fazenda Estiva. A terra muito fértil, água límpida, o solo cortado por córregos favoreceram a implantação da nova cidade. Lembra que nós aprendemos a respeito das cidades que foram planejadas e as cidades que foram construídas através de vilas? Novo Horizonte foi construída através de vilas. Então, era uma vilinha menorzinha que chamava São José da Estiva. Aí, batizou-se com o nome de Novo Horizonte. E ela foi construída onde? Perto de rios. Lembra que eu falei que sempre procuravam rios? Para quê? Para abastecer a cidade. Porque não tinha água tão encanada do jeito que a gente tem hoje. Não tinha todos essas tecnologias que a gente tem hoje. Então, o Distrito de Novo Horizonte foi criado por lei em 2 de agosto de 1906, sendo sua sede elevada à categoria de vila, pelo número de uma lei, em 19 de dezembro de 1906. Então, ela virou vila, até então não era vila, era uma fazenda só. A lei, em 28 de dezembro de 1916, criou o município de Novo Horizonte e o município foi instalado em 28 de outubro de 1917.
Então, vamos fazer uma continha aí. Nós estamos em 2020 e ele foi feito município em 1917. Façam aí a continha. Quantos anos Novo Horizonte vai fazer hoje? A comarca de Novo Horizonte foi criada em 1922. Antes de ser criado o cartório de paz, havia um procurador encarregado de fazer os registros de casamento e óbitos em Itápolis, que Novo Horizonte pertencia para Itápolis. Então, lá é quem tomava todas as decisões sobre a vila de Novo Horizonte. Até que em 1917, Novo Horizonte passou a ser município, tomar as próprias decisões, ter um prefeito, uma prefeitura, vereadores, tudo isso. A primeira pessoa registrada em Novo Horizonte foi uma menina que se chama Aparecida de Oliveira, filha de Roldão Oliveira, nascida em 20 de novembro de 1907. O primeiro casamento foi do casal Manuel Barbosa e Maria Oliveira, que aconteceu no dia 24 de dezembro de 1907. Já a primeira morte registrada foi no dia 15 de dezembro de 1907, quando faleceu a senhora Almeirinda de Jesus. O primeiro juiz de paz da cidade foi Francisco Pires de Moraes Teixeira. Então, algumas informações. O aniversário da cidade é hoje, 28 de outubro. Fundação, 1917, quando virou município. População, mais ou menos, em 2014. Nós já estamos 6 anos depois. 39.100 habitantes. População, que era em 2010, era de 36. Então, em 4 anos, cresceu 3.000 habitantes. Hoje já deve ter um pouco mais, né? E é isso que nós temos da cidade de Novo Horizonte. Então, como tarefinha hoje, vocês vão pegar o caderno de diário, colocar a data de hoje, que é aniversário de Novo Horizonte, e vamos escrever umas palavrinhas. Uma redaçãozinha bem curtinha, tá? O que eu acho da minha cidade? O que eu acho de Novo Horizonte? Eu gosto de morar em Novo Horizonte. O que eu mais gosto? Eu gosto da praça, eu gosto do clube, eu gosto de ir pescar em algum lugar que tem aí perto. O que eu gosto de Novo Horizonte? Por que eu gosto de morar aqui em Novo Horizonte? O que tem de bom para mim? Então, vamos escrever aí pequenininho, nada que assim, 5, 10 linhas. O que eu gosto na minha cidade? Por que eu gosto de morar aqui em Novo Horizonte? O que eu mais gosto aqui da minha cidade? E depois disso, nós vamos ouvir o hino nacional da cidade, que eu vou colocar já num videozinho abaixo para vocês ouvirem o hino aí de Novo Horizonte, tá bom? Um beijão!